Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico cirurgião vascular e hoje a gente vai falar de um tema que está na área. Essas canetas emagrecedoras, o Mounjaro, o Ozempic, entre outros, e os efeitos na pele e no cabelo. Tá caindo cabelo, a pele não tá ficando legal, vamos tentar entender isso. Se inscreve, participa, comente, curta, esteja junto da gente, porque hoje a convidada, dermatologista Lara Seolim. Obrigado, Lara, por estar aqui, De doutora. nada, é um prazer enorme. Bem, Lara, te conheço um pouco, às vezes Sim, esbarravas nos plantões aí, e sei que você está nessa área de dermatologia há um tempo, pondo para exato. quebrar. A gente vai falar desse tema Tema especificamente polêmico. polêmico. E aí eu queria saber, a gente vai falar bem ou a gente vai falar mal? Olha, depende. Depende é a melhor resposta que eu posso dar agora, porque eu vou falar bem por um lado e mal por outro. Mas eu não sou contra as canetinhas emagrecedoras. Já começo falando isso. Perfeito. E na sua experiência, você tem visto mais quais canetas na dermatologia chegando para você, o pessoal comentando? No consultório, eu recebo muitos pacientes atualmente que estão usando caneta e Mounjaro de longe é a caneta mais usada, mas eu tenho muitos pacientes também usando o Wegovy, né? Então a gente está aí mais ou menos nesses dois. Tenho visto menos Ozempic, né? Que teve aquela questão ia sair, não ia sair do mercado Brasil, mas continuou. Mas Mounjaro é a caneta mais usada no meu consultório hoje pelos pacientes. Perfeito. E aí agora eu queria entender onde ela funciona no cabelo. Qual o problema dessa medicação e o cabelo? A primeira coisa que eu posso falar é cai cabelo. Isso daí já é uma certeza. A gente sabe que o cabelo vai cair. Agora, a polêmica é por que que cai o cabelo, né? Então, Exato. a gente não sabe exatamente definir qual que é a queda ou se a gente está sobrepondo causas de queda. Então, tem alguns trabalhos agora, teve um artigo recente com um N significativo de pacientes que foi feito com um banco de dados de eventos adversos do FDA e ele trouxe 220 mil eventos adversos relacionados à caneta, né? E desses 220 mil, 10 mil pelo menos eram relacionados à dermatologia, né? Pele, cabelo. E desses 10 mil, 8% eram relacionados a cabelo. Ou seja, a alopecia, ela acontece, sim, no uso das canetinhas agonistas. Então, a gente tem que se atentar a isso. Perfeito. Mas a ideia dessas canetas, então, eu vou ter que ir um pouco para um lado e pouco para o outro. Você pode ser os efeitos colaterais do próprio medicamento ou dos efeitos que ela causa no corpo que gera a queda de cabelo. Então pode ser esses dois lados. Exatamente, exatamente. O que a gente sabe é, queda de cabelo pela caneta, o que que acontece, né? A gente tem um estresse orgânico que causa o eflúvio telógeno. Eflúvio telógeno é queda de cabelo causada por estresse, não só estresse emocional. Estresse, paciente que passou por uma cirurgia, fez uma cesárea, emagreceu muito rápido, que a gente entra aí nesse quesito da caneta. Então, isso causa eflúvio telógeno, que é a principal causa de queda de cabelo que a gente tem, né? O eflúvio, muitas vezes a gente não consegue evitar. Esse estresse no organismo do paciente vai acontecer e o cabelo vai cair. E a gente vai Sim. tratar isso posteriormente. Mas também a gente já sabe que caneta agonista de GLP-1 tem uma relação com bariátrica, com alopecia de bariátrica, né? Ou seja, uma deficiência nutricional, porque todo mundo fala que deficiência nutricional é uma causa importante de queda de cabelo, mas quando a gente vai ver, o paciente não tem deficiência de nutrientes e de vitaminas, mas na bariátrica sim. Ali a Sim. gente precisa repor zinco, vitamina D, ferro, muitas vezes o ferro sérico cai, vitamina B12, biotina, então a gente vai fazendo essa reposição e já vimos que caneta agonista de GLP-1 tem um pouco dessa relação de alopécia por deficiência nutricional. Sim, habitualmente quem está usando caneta, ainda mais quem não faz acompanhamento, acaba emagrecendo por não comer e não por comer bem. É isso que tem Exatamente, acontecido. Então, exatamente. você citou alguns aí, o ferro, né, causa anemia e tal, então ajuda muito na queda de cabelo, por exemplo. Exato, a queda do ferro sérico ela é comum nesses pacientes usando canetinha, e se a gente não acompanha e perde esse timing de repor o ferro, o paciente pode ter uma queda de cabelo pior. Então a gente vai sobrepor, né, um eflúvio telógeno com uma deficiência nutricional, e em alguns lados a gente vai conseguir atuar e até prevenir, e outros não. Tá, você falou vitaminas também, tem algumas vitaminas. Falou B12, tô errado? Não. B12, exatamente. A biotina, vitamina D, tudo isso aí a gente consegue repor também se o paciente tiver com uma deficiência, no caso de uso de agonista de GLP-1. Tá bom, mas eu vou querer usar as canetas. Eu já tenho, né, minhas faias aqui já.
né? E aí, Lara, eu já começo a repor antes. O que que eu faço? Uma sugestão dermatológica. Também polêmico, porque tem colegas. Porque aí a gente fala de, se a gente for ver estudo científico, a gente sabe que a opinião de especialista fica lá embaixo, É né? o Em menos evidência. importante, é. Então é aquele famoso eu acho que deveria. Não tem uma opinião, um consenso sobre isso, sobre você começar a repor antes ou depois do paciente começar a ter efeito, mas na minha prática clínica, apesar da gente saber que isso não é evidência científica nenhuma, eu geralmente peço para acompanhar os exames, né? Geralmente o paciente já traz os exames do endócrino, nutrólogo, e aí a gente acompanha, e se tiver deficiência vitamínica, eu vou repor, tá? Agora, o minoxidil, aí sim, eu gosto de entrar com minoxidil quando o paciente já inicia o tratamento, porque Certo. é uma medicação que a gente faz uso oral hoje, tem baixíssimos efeitos colaterais, e aí a gente consegue fazer essa prevenção. Apesar de que o próprio minoxidil causa uma queda de cabelo inicial que a gente chama de efeito shedding, né? Então é uma queda do cabelo velho para vir o cabelo novo. Então a gente tem que avisar o paciente desse efeito colateral aí que ele vai acontecer para ele se preparar. Você me deu esperança. Eu estava tomando minoxidil agora, não tem tanto tempo. Eu falei, olha, eu vou chegar ao resultado quando eu vejo alguns cabelinhos caíram a mais. Caíram a mais. Ah, então primeiro ele dá uma quedinha, primeiro ele te assusta Exatamente. para depois te Exato. tranquilizar. E eu sempre friso isso com o paciente, porque se a gente não avisa o paciente que isso vai acontecer, tem um desespero, né? Começa a Não, cair mais, lógico. aí o paciente suspende o minoxidil, aí cai mais ainda, então a gente tem que avisar. Efeito shedding, ele vai acontecer, é um efeito esperado do minoxidil. Não pode nem chamar de efeito adverso, é um efeito esperado do minoxidil. É a troca do cabelo que já estava para cair para o cabelo novo vir, e ele aumenta aquela fase anágena, que é a fase do crescimento do cabelo. É, porque o nosso cabelo ele tem essa troca, né? Ele tem um tempo de vida. Exatamente. Cai muito cabelo por dia, né? Eu tava vendo Exatamente. isso. 100 fios, em média, de 100 a 150 fios. O homem, ele vai perceber menos, a mulher a gente percebe mais, e é aquilo, né? Se a paciente não lava o cabelo todo dia, então pensa, quando você vai lavar, você lava dia sim, dia não. Então Cai vai cair mais. 300 fios. Então, assusta, mas é normal. Até certo número é normal. Entendi. Agora, você falou do minoxidil, que é essa medicação aí, que é manipulada e tudo mais, a gente acha aí. Tem o tópico também. Exato. Ele é um bom negócio ou não? O tópico, o que a gente sabe hoje, através dos estudos, é a adesão dos pacientes ao tratamento tópico é muito É baixa. péssima. Então, na minha prática clínica, hoje não uso mais minoxidil tópico. Um paciente ou outro que ainda prefere, que eu sei que vai fazer o uso corretamente, mas a adesão é baixa, porque a cosmética é ruim, o cabelo fica uma sensação de oleosidade. Tem alguns minoxidis que a gente sabe que tem uma tecnologia que é mais seca, né? Ou a Infon, que é espuma, ou é um pouquinho mais seco, mas mesmo assim a cosmética no cabelo fica ruim. E tem que aplicar mais de uma vez por dia, né? Tem 2 vezes, ou uma aplicação noturna já é suficiente, mas o paciente não lembra de aplicar todo dia. E tem toda a regra, cabelo seco, tal. E aí não aplicou todo dia, esqueci, pulei 3 dias, o cabelo volta a cair. Então, é difícil o paciente ter adesão. Então, o oral, ele é muito mais prático, né? Um comprimido, uma vez ao dia, é excelente. Perfeito. Para terminar minha consulta aqui e a gente voltar para as canetinhas, Exato. o minoxidil, às vezes estão atrelando muito ou a finasterida ou a dudasterida, que são medicações aí que até a finasterida é usada para próstata. Exatamente. E continua isso sendo a opção também para melhor resultado no homem? Dutasterida e finasterida a gente utiliza só em alopécia androgenética, então calvície. Calvície masculina e calvície feminina, porque mulher também tem calvície. Tá. Não é o caso do emagrecimento por análogo de GLP-1. Então, aí a gente não usa. Não tá? precisa, ficaria Não um precisa. minoxidil puro. A finasterida e dutasterida, eles são inibidores da 5-alfa-redutase. Então, eles vão bloquear a dihidrotestosterona. Por isso que tem um monte de homem que não quer usar, né? Então, a gente quer prescrever, às vezes, para uma calvície masculina. O homem não aceita o uso por conta de associação com redução de libido, apesar da gente saber que 1% só dos homens têm efeitos reais, o resto é tudo efeito nocebo. Mas mexe, né, com a cabeça, então... Ah, sim, já vai com aquele a cabeça, vai dar ruim. Vai dar e ruim, aí dá acaba ruim dando ruim. sem ser o remédio. Exatamente. O problema é quando esse 1% é você, né? Aí vira 100%. Exatamente. E aí o homem não fica em paz, né? Pensando Exato. nisso. Mas suspender o remédio também melhora.
Melhora. Os efeitos são reversíveis Então não com deixa de ser uma inibidor opção de aí 5-alfa-redutase, sim. para as causas mais outras que não as canetinhas. Agora, Exatamente. existe alguma informação da caneta estar atuando no bulbo formador desse cabelo, alguma coisa específica, ou ainda não tem nada disso? Não, a gente não tem estudo específico, por isso que eu falo, né? Quando a gente vai ler, a maioria dos trabalhos é trabalho de banco de dados, então é estudo coorte retrospectivo. Ou seja, pega banco de dados e faz como se fosse um corte observacional ali. E o problema de estudo coorte retrospectivo é que a gente tem aquele viés de relato. Você não sabe como que foi feito esse relato, que foi feita essa notificação de efeito adverso. Às vezes a gente não tem os detalhes necessários para conseguir Sim. diferencial. E estudo histopatológico, que a gente poderia fazer ali um punch no cabelo, avaliar o bulge, que é onde ficam as células tronco, como que foi afetado, a gente não tem esses trabalhos ainda e seria muito interessante ter, mas eu acho que falta muito ainda porque é tudo muito novo, né? Acho que tem algumas medicações que são mais antigas e essas mais novas, e eu acho que o boom veio agora, né? Então acho que agora esse foco em estudar as canetinhas e os efeitos vão ser maiores. Tá, mas aí eu tô lá, comecei a tomar essa caneta. É certeza que eu vou evoluir para alguma queda de cabelo? Ou pode ser que eu passe, mesmo emagrecendo rápido e tudo, todo aquele estresse que você falou físico, eu consiga sair ileso? Pode sair ileso, mas eu falei para você, 8% do banco de dados, né? Tiveram Assim. alopécia. Só que, se eu for te falar no meu consultório hoje, é muito mais do que 8%. Então, eu acho que tem muito esse viés de relato lá atrás desses pacientes. Acho que muita coisa não foi notificada. Porque se for avaliar nossa prática clínica, a queda de cabelo por agonista de GLP-1 é muito maior do que Porque tem 8%. muitos pacientes que associam, às vezes, com outros fatores, né? O homem fala, não, é envelhecimento, é a questão andrógena, como você Exato. apontou, né? A própria perda de peso, ela vai levar, por exemplo, às vezes tem paciente que tem alteração de função tiroidiana, né? Não sei, acho que o endócrino vai saber explicar um pouquinho melhor por que que isso acontece, mas eles acompanham TSH, T4 livre, e quando tem alteração de hormônio tiroidiano, também pode piorar a queda de cabelo. Então, tem vários fatores associados aí. Então a gente está engateando e começando nesse processo de estudar aí, porque é uma queixa muito comum, né? E é uma pergunta muito comum para Exatamente. essas canetas. E aí a gente já junta 3 causas, né? Então, eflúvio talógeno, que é o estresse orgânico da perda de peso excessiva, deficiência nutricional, então faltou ferro, faltou vitamina D, vitamina B12, biotina, segundo fator, deficiência, né? E a gente tem um terceiro fator que é aí a alteração hormonal, então alteração tireoidiana, que pode levar também à queda de cabelo. Então junta muita coisa, por isso que eu acho que 8% aí ainda é um valor subestimado da verdadeira Ah, imagino, queda de cabelo nesses pacientes. imagino. E para eu prevenir isso, você falou do minoxidil como uma das opções. É a única opção? O que mais eu posso fazer aí? Ou pelo menos a pessoa observar também, falar, olha, estou sentindo diferença. Sim. Eu gosto sempre de reforçar que toda medicação tem efeito colateral. Então, assim, é muito difícil a gente decidir começar uma medicação com o paciente não sentindo nada. Mas, como a gente sabe que nesses casos a gente está tendo efeitos muito rápidos, muito abruptos, o minoxidil a gente sabe que é uma medicação super segura, né? Foi criado ali como uma medicação, é uma medicação vasodilatadora, era um antihipertensivo, vendia nas farmácias, Não sabia. exatamente, 10 miligramas, e aí viram que ele era um péssimo antihipertensivo e que as pessoas que usavam esse remédio de pressão tinham cabelo crescendo. Então, pelo crescendo no corpo, e foi aí que a dermato puxou o minoxidil pra gente. Ou nem é tão ruim assim. Exato, a gente falou, opa, vocês não querem, o cardiologista não quer, mas a gente quer. Então, ou seja, é a segunda que a gente está falando aqui, porque as próprias canetas nasceram para diabetes, elas ajudam, são ótimas para Exatamente. aquele pré-diabético e diabético inicial, Exatamente. mas não são nenhuma mágica nessa área. Exatamente. Mas no emagrecimento, e tá vindo muita coisa aí também, né? De Muita até coisa. compulsões, outras aí, que a gente vai falar sobre Exatamente. isso. Boa, gostei. Agora, como é que a pessoa, o homem, está perdendo esse cabelo, ele consegue diferenciar se é da medicação ou se é de uma causa andrógena mesmo, da testosterona, de hidrotestosterona ou não? Dá pra gente diferenciar no próprio exame físico do paciente, anamnese.
A calvície masculina, que é causada ali, uma alopecia androgenética, né, hormonal, ela vai acontecer num padrão específico. Então, a alopecia androgenética no homem, ela vai ser principalmente nas entradas, na região aqui da frente, temporal, Tá, e na região do vértex capilar. tá, já entendi. Já entendeu? Já, é aí mesmo. Esse é o padrão de alopecia androgenética no homem. Na Perfeito. mulher, androgenética vai acontecer na região frontal e na região central. A gente fala que essa linha de implantação capilar, ela vai se tornando mais larga. Esse é um padrão Hum, muito comum. você vê falhas, né, em cima. A linha, você vê que a paciente tem essa linha aqui, que ela vai ficando cada vez mais rarefeita e larga. E quando eu coloco o dermatoscópio, tanto no homem quanto na mulher, eu vejo um padrão de pelo que chama pelo miniaturizado. Isso é muito característico de alopecia androgenética, de calvície. Agora, Como é que é esse pelo? é um pelo pequenininho. Ele Ele vai não cresceu. reduzindo de tamanho, ele reduz, na verdade, ele vai reduzindo porque a gente tem um efeito ali da dihidrotestosterona atuando na produção do cabelo, ele vai afinando, reduzindo de tamanho até ele desaparecer completamente. Tá. Agora, agonista de GLP-1, eflúvio talógeno. Aí confunde um pouquinho, porque na mulher, o eflúvio, ele vai acontecer principalmente aqui, que é padrão de calvície masculina. Então, às vezes a Certo. mulher chega no consultório e fala, eu tô ficando calva. E aí a perda de cabelo foi aqui? Fala, olha, a alopecia androgenética calvície não é igual a de homem. Então, perda de cabelo aqui na região temporal na mulher é eflúvio talógeno. Então, primeiro fator aí. Segundo, se a gente for pensar, a paciente ela vai notar esse aumento de perda de cabelo muito mais rápido. Então, cabelo cai no travesseiro, eu pergunto na escova, né? Tem mais cabelo na escova de cabelo? No ralo, como é que tá? E a gente vai acompanhando. E se a gente pensar numa paciente que teve uma perda de peso muito significativa, ela pode ter um padrão específico, que é esse de deficiência nutricional, que é um padrão generalizado de queda. Então, em todo o couro cabeludo pode ter essa rarefação de cabelo. Entendi. E no homem? A diferença do homem pro remedinho, pro Aí fica mais eflúvio. confuso. Por quê? O homem, como ele tem padrão de alopecia androgenética aqui na região temporal, né? A entrada que vai acontecendo, o eflúvio também pode fazer isso no homem. Então, pode ficar um pouco confuso, mas quando a gente olha com dermatoscópio, quando eu olho com dermatoscópio, eu consigo ver se tem aquele pelinho miniaturizado, que é comum da androgenética ou não. Se não tiver, eu vou mais para o lado de eflúvio talógeno e é a canetinha mesmo. E isso muda um bocado o tratamento, né? Como é que você vai tratar cada um deles. Totalmente. A gente vai escolher a medicação pelo padrão de exame físico, né? Diferenciar. A alopécia não é tudo igual. Então, tem 1000 tipos de alopécia, a gente precisa saber diferenciar para guiar esse tratamento. Tá. Mas os sinais de alerta vão ser basicamente essas alterações. Isso demora quanto tempo, geralmente, do início do uso do GLP-1? Em média, 3 meses. Alguns pacientes têm tido antes, assim como foi no COVID, né? A gente sabe que o eflúvio telógeno, para o cabelo entrar ali na fase telógena e cair, demora mais ou menos 3 meses. Mas no COVID, por exemplo, o eflúvio telógeno, a gente viu que ele aconteceu antes. E nas canetinhas também. Alguns pacientes com 2 meses já começam a apresentar queda de cabelo. E você tem recebido, tem visto mais? Eu sei que a mulher acaba procurando mais o profissional médico, entre outros da saúde, mas você tem visto mais isso acontecer em homens ou em mulheres, essa alteração com a GLP-1, com as Eu canetas? tenho uma amostra viciada no consultório, né? Eu tenho pacientes do sexo masculino, até tenho bastante, mas eu tenho muito mais paciente do sexo É, feminino. vocês se procuram mais. A minha amostra é viciada e se eu puxo o artigo, eles não diferenciaram se teve um acometimento maior de sexo feminino ou masculino. Provavelmente isso tá lá nos dados, mas eles não colocaram em estudo. Mas na minha amostra viciada, as mulheres, né? E a mulher se importa muito mais, eu acho. Eu acho que os homens estão muito vaidosos com cabelo. Acho que até a questão de transplante agora está muito mais Bastante, né? comum, mas mulher, quando a gente começa a perder cabelo, mexe muito com a autoestima, assim como no homem, mas eu acho que o que eu observo é que elas ficam mais chateadas. É, no caso do transplante, você até puxou um item que eu não tinha pensado, também é um risco muito parecido, né? A pessoa que fez o transplante capilar já evolui com queda desse cabelo também, com os Exato. análogos. O transplante capilar, ele não é algo definitivo. A gente sabe que o paciente que faz transplante, ele precisa continuar com o tratamento. Então, se a causa for uma alopecia androgenética, ele vai ter que continuar com minoxidil, com a dutasterida e, assim como a canetinha, ela é um fator ali causal, e se você não tirar o fator causal,
o paciente com transplante capilar ele pode sim ter a perda do cabelo novamente. Pensando no início do uso dessa medicação, então você está iniciando ou vai usar, é sempre interessante passar num dermatologista para fazer essa avaliação dermatoscópica, como você falou, uma avaliação geral e receber as orientações já. Isso, porque a gente pode ter sobreposta também. Às vezes o paciente passa comigo, ele tem uma alopecia androgenética e vai começar a usar a caneta. Então a gente pode ter uma sobreposição de causas de alopecia. Então, Existe alguma sugestão de alimentação, alguma coisa específica para isso? É difícil, né? Seria repor essas vitaminas que você falou. exatamente, exatamente. E aí, paciente que não tem uma boa ingesta de proteína, a gente sabe que tem mais associação com deficiência nutricional, né? Aí vai ter uma queda de vitamina B12, de ferro. Então, ingesta de proteína, verduras escuras, tudo isso vai estar associado a um melhor aporte nutricional, né? E vitamínico. Tá. E comparando ainda essa androgenética com os análogos do GLP-1. Essa androgenética, você falou que o pelo vai crescendo, vai ficando pequenininho, tal, e some. É reversível? Então, é reversível até um ponto. Nem sempre a gente vai conseguir reverter tudo. Por quê? Se o paciente tem uma entrada muito grande, ou aqui na região do vértex já uma área muito rarefeita de pelo, nem medicação oral, nem microagulhamento, né? Eu vi que você falou sobre PRP, que é algo que tem sido muito feito, mas que a gente sabe que falta um pouquinho de embasamento científico, mas tem profissionais que falam que tem bom resultado. Nada disso vai resolver se a gente tiver uma alopecia androgenética muito avançada, e aí Tá. entra o transplante. Mas nos casos iniciais, a gente tem uma boa reversão. Tá, e no caso do GLP-1, que também pode ser irreversível, sempre é reversível. Nem sempre, quase sempre, ainda mais se a gente começar o tratamento quando começar o quadro de queda de cabelo, aí sim. Mas, por exemplo, o eflúvio telógeno e as deficiências nutricionais, quando elas são muito prolongadas, tem uma condição que a gente já chama de eflúvio telógeno crônico, ou seja, tudo que cronifica na parte de cabelo, a gente vai ter uma dificuldade muito maior de recuperar. Então, eflúvio telógeno crônico, que é esse estresse repetitivo, aí, então, essa perda de peso, a má alimentação, deficiência nutricional prolongada, tudo isso dificulta depois a gente fazer essa recuperação do cabelo. E esse eflúvio telógeno, ele também pode influenciar na qualidade do seu cabelo, Com deixar ele certeza, mais com frágil. certeza, pode. O cabelo, ele é tecido morto, né? Então a gente fala que tem ali o bulbo, o bulge, que é uma região do cabelo que tem as células tronco, que vão fazer esse crescimento do cabelo, e a partir do que ele nasce ali, o cabelo ele é um tecido morto. Então a gente acaba fazendo, indicando produto para limpeza capilar. A gente fala que é mais como uma maquiagem, né? Restauração capilar, máscara para hidratação, é muito mais uma maquiagem do que dar vida ao cabelo, porque a gente sabe que não tem. Mas se o Tá. cabelo ali no bulge, se ele já sai um cabelo danificado, um cabelo de um paciente com deficiência nutricional, com alterações no organismo, a gente sabe que é um cabelo que vai nascer com uma qualidade pior, né? Então, isso acontece. Então pode ser um cabelo mais Com quebradiço, certeza. perda de coloração, Isso é isso pode muito acontecer. comum, cabelo quebradiço em paciente, por exemplo, com anemia, com deficiência de ferro, isso é super comum. Certo. E você falou do uso, a gente tem hoje, se você pegar shampoo, até lembro da piada até que o cara contou, acho que vantagem. Shampoo para isso, shampoo para cabelo seco, shampoo para não sei o quê, e depois você vai no final, shampoo para todos os cabelos. Vou Exatamente. usar esse. Mas shampoo de colágeno, shampoos, muitos aí, eles ajudam alguma coisa ou isso é papo furado? Não temos evidência científica, mas existe muita substância fitoterápica hoje. Então, a gente sabe que essas substâncias elas não têm comprovação científica, mas às vezes o paciente gosta, né? Então, assim, eu não sou totalmente fechada a prescrever um shampoo anti-queda. Eu sei que Hum, esse shampoo anti-queda não vai solucionar a vida do paciente sem as medicações, mas às vezes isso até acalenta o paciente, né? Ele quer usar um produto específico. Então, tem shampoos fitoterápicos que tem algumas substâncias aí que são interessantes e que a gente vai usar. Então, dá para ser Mas feito. existe algum produto para usar no cabelo hoje, tirando o minoxidil que a gente falou tópico, que você pode falar, ó, isso aqui ajuda um pouquinho, hidratar melhor, ajuda a crescer mais, ou não tem nada muito claro Não, nisso? não muito claro. Tirando o minoxidil, que a gente sabe que tem evidência ali, e os microagulhamentos com dutasterida, a finasterida e o próprio minoxidil, que a gente pode colocar ali no couro cabeludo, não tem. O que tem sido muito falado agora,
que eu não sei se você ouviu falar de medicina regenerativa, são os exossomos, né? Então, PDRN, Exossomos. exossomos, mas também ainda é um terreno muito. Jovem. Exatamente. Muita gente tem feito e falam que tem bons resultados, mas a gente não tem robustez científica ainda para falar que isso é, com certeza, um causador de melhora, de crescimento mais acelerado capilar, aumento de fase anágena, que é essa fase de crescimento do cabelo. Não temos robustez científica para falar. E você falou de vitaminas. A gente sabe que microagulhamento, às vezes a gente usa muita vitamina para pele e tudo mais. Sim. Pode ser uma opção para o cabelo ali também fazer local, de você jogar para Pode. O dentro? microagulhamento ele é uma ótima opção. A gente fala que até o próprio orvalho sanguíneo, ele que funcionaria como um PRP, falam que melhora, né? Então, apesar de não ter essa robustez científica, depende muito do relato do profissional e do paciente, igual eu te falei. Muitas vezes a gente não tem essa evidência científica ali, essa robustez, mas a prática clínica é a prática clínica, né? Então, acho que Entrega a alguma coisa. experiência, exatamente, ainda vale. Então, acho que a gente não pode deixar isso totalmente de lado. Então, Mas, sim, mas tem microagulhamento. risco o microagulhamento em si, assim, para a pessoa? Bem feito, né? Vamos colocar na mão Não, de um bom profissional. não. Feito com a substância correta, permitida, é super seguro. Tá vendo? Já então, é aqueles raciocínios, né, Lara? Falou, olha, não faz mal se bem indicado. Não sei se faz tanto bem. Exatamente. Tem um Instagram que eu gosto muito, que é o Léo PBE, que ele fala de prática baseada em evidência. E aí ele fala, né? É até uma piadinha que ele fala assim: se não faz mal nem faz bem, é placebo. Então a gente fica aí nesse limbo, nessa corda bamba, tentando ver faz mal ou faz bem, né? Mas às vezes o placebo faz bem, nem que seja para a cabeça da pessoa se Exata. sentir mais seguro, né? Às vezes sim, Você exatamente. comentou isso aí. Bem, cabelo, tenho muitas dúvidas, muitas questões aí também pessoais, mas vamos falar da pele também. Vamos. Que aí a gente não está falando só lá de cima, inclusive a pele da próprio couro cabeludo, Vamos né? falar. Análogos de LP1, tamo lá, o Ozempic, o Wegovy, Monjaro, entre outros. É bom, ruim para a pele? O que causa de problema na pele? É aí que eu entro no depende. Lembra que eu te falei? Depende. Sim, Faz bem ou faz mal para a pele? Então, se a gente pega um paciente diabético, né? Então, que está usando um análogo de um agonista de GLP-1. Poxa, é um paciente que tem vasculopatia, neuropatia. Esse paciente ele vai ter doença de pele. Então, eu que fiz dermato num hospital, né, no Fundão, que é um hospital que a gente tinha muito esses pacientes, esse público, a gente sabe o quanto a diabetes causa mal para a pele. Então, dois grupos separados, né? O paciente que faz o tratamento com agonista para uma doença que vai sim. afetar a pele e o paciente que faz para perda de peso. Então, o paciente que faz para perda de peso, o que a gente tem observado de prejuízo para a pele? Então, é um paciente que vai ter uma perda volumétrica de gordura, né? Então, a gente sabe que o rosto, ele vai ter os compartimentos de gordura. Se esse paciente tem perda volumétrica de compartimento de gordura, o que vai acontecer com o tecido que está acima, né? Então, a gente vai ter esse escorregamento, O essa Ozempic fase, fez. exatamente, essa fase derretida do paciente, que é o Ozempic face, né? Então, o paciente perde compartimento de gordura na têmpora, então tem esse afundamento da região da têmpora, perde compartimento de gordura ao redor da órbita, então essa sensação de olheira de dark circle, que é os olhos escuros, né, aquele olhinho de panda. O próprio compartimento de gordura aqui, que a gente chama de nasolabial, ele escorrega e o paciente fica com bigode chinês. Então, essa sensação de derretimento vai acontecer porque ele perdeu gordura, compartimento de gordura, que é importante para a sustentação da nossa estrutura facial. Certo. Além da gordura, a pele sofre também com essas alterações? Sofre invariavelmente por conta de a gente volta para deficiência nutricional, alteração hormonal, então TSH, T4 livre precisa ser acompanhado de perto nesse grupo de pacientes, porque isso afeta diretamente a pele, causa ressecamento, e as deficiências nutricionais, né? Uma falta de ferro, de vitaminas, isso vai afetar qualidade de pele. Agora, perda de colágeno e elastina, não temos também aquela evidência para te falar. Olha, a alteração da derme do paciente afinou. Eu acho que precisa ser feito isso ainda, estudo, às vezes com ultrassom dermatológico, para a gente avaliar, o uso do cutômetro para avaliar a flacidez cutânea. Mas, quando o paciente chega para mim já queixando de derretimento facial, invariavelmente a gente já vai começar a trabalhar para esse rosto recuperar.
Então, a primeira pancada que você já vê é a gordura, a perda de gordura em si mesmo. Não é a Exatamente. pele em si que você já fala que a pele está piorando a qualidade, porque vocês Exatamente. dermato conseguem ver isso. Exatamente. A gente já consegue ver esse escorregamento do rosto do paciente e qualidade de pele, ressecamento é o mais comum por conta de alteração nutricional mesmo. Tá. Mas agora, imaginando, pensando aqui para frente, se você vai ter esse emagrecimento e invariavelmente você tem alterações nutricionais e tal, você pode ter perda de colágeno a longo prazo, porque o colágeno precisa de uma boa Perfeito. alimentação. Colágeno é proteína, a gente sabe disso, né? Então, perder o colágeno, invariavelmente a gente pode perder colágeno na pele. E quando o paciente chega no consultório, ele vai falar para mim, por mais que o rosto esteja escorregado, ele vai falar: olha, essa ruguinha tá mais marcada, eu tô sentindo que a pele tá mais flácida. E o que o paciente fala, né? A gente tem que avaliar com cuidado, porque não adianta a gente se basear só no que a gente tem hoje de literatura, porque a gente não É tem muita tudo coisa. novo. A gente não tem muita coisa. Eu não posso falar para esse paciente: não, você não tem perda da qualidade da pele, não tem flacidez e perda de colágeno porque eu não tenho um estudo científico. Não, é tudo muito novo, exatamente. Então, acho que a gente tem que construir muito isso. Mas se o paciente chega para mim e eu observo que ele realmente está com uma flacidez de pele, aí a gente vai tratar. Tá, mas aí, além da flacidez, você pode ter também aquela pele menos elástica, mais endurecida, isso também acontece, não? Ou a sensação de ser mais fina? Acontece. Acontece por conta de o ressecamento já vai dar esse aspecto e essa sensação da pele mais fina, da falta de elasticidade, pela alteração de hidratação. Então, a gente tem uma alteração de hidratação na pele, é um paciente que está aí perdendo muito peso. A gente já fala o quê? De perda de 20% de peso corporal em 1 ano e meio. Então, é muita coisa. Muita coisa, Por né? isso que a gente está comparando já com bariátrica, né? Com os efeitos da bariátrica. É muita coisa. Então, alteração de hidratação, alteração de nutrientes e afinamento de pele é algo que, apesar da gente não ter esse estudo com ultrassom dermatológico, a gente observa que o paciente tem essa queixa, sim, dessa flacidez, da prega da pele tá mais frouxa. Então, dá para tratar. Tá? E a regeneração da pele? A gente sabe que a pele são quantos dias para a pele começar de novo, uma pele De nova? 20 a 30 dias. 20 a 30 Um dias. paciente um paciente jovem, quando a gente chega aos 30 anos, a gente perde 30% dessa capacidade de renovação. E aos 80 anos, a pessoa já tem 50% já reduzida a capacidade de renovação de epiderme. Tá. E aí, essa regeneração que você tem observado nos seus pacientes, você está sentindo que está atrasada? Alguma diferença ali no exame físico ou não chega a aparecer Não, nada? não. No exame físico a gente não consegue, né, dizer se tá atrasado. É muito mais pelo que o paciente vai me falar de sensação da pele dele, que eu acho que a dermato é muito isso, sabe? A gente olha, estuda, olha isso, mas é muito desse feeling, da gente sentir o que o paciente está passando pra gente e fazer o assessment, né? Você avaliar o paciente e avaliar, tem flacidez, teve uma piora, não teve. O paciente, quanto mais velho ele não posso nem falar isso, parece etarista, né? Falar quanto mais Não, eu velho ele sei é. que não, é uma questão médica, vai. Mas a pele, ela realmente ela tem essa dificuldade de retornar à elasticidade dela. Então, se o paciente perdeu o compartimento de gordura, a gente vai ter mais dificuldade dessa pele voltar para o lugar dela justamente por conta dessa renovação celular. O paciente mais jovem tem mais elasticidade. Então, a pele volta para o lugar com mais facilidade quando ele perde essa gordura, esses compartimentos. Então, teoricamente, por si só a pele da pessoa com mais idade já é pior, né? Tende a piorar, natural, Exatamente. né? O desgaste. Como também para recuperar essa pele depois fica mais difícil também. Com certeza, porque a gente vai ali atuar na derme, por exemplo, se eu faço um bioestimulador de colágeno, o paciente vai fazer o uso de canetinha, o bioestimulador é uma opção que a gente já pode começar antes, como você perguntou de Para prevenção, né? deixar mais bonitinha a pele. Posso estimular colágeno para a gente evitar que essa pele caia, melhorar essa elasticidade. Então, aí eu posso entrar como tratamento preventivo, sim. E quando eu tenho um paciente jovem, o bioestimulador ele vai atuar ali na derme. A derme tem fibroblasto, o fibroblasto produz colágeno, elastina e ácido hialurônico, certo? O paciente jovem consegue produzir isso melhor. O paciente, a partir ali dos 40, 50 anos, ele tem um fibroblasto envelhecido, que a gente chama de fibroblasto senescente. Sim. Então, além dele reduzir a capacidade dele produzir colágeno e elastina, ele produz com uma menor qualidade, um colágeno numa qualidade um pouquinho pior.
Então, o bioestimulador entra nesse sentido de melhorar, mas é mais fácil da gente conseguir fazer essa estimulação no paciente mais jovem do que um paciente ali acima de 50, 60, mas não é impossível. Mas entra para os dois, não deixa Exatamente, e de com bons ser. E, resultados. aliás, a pessoa com mais idade, você colocando isso, é até mais importante já fazer esse cuidado prévio, Com certeza. que a porrada pode vir. Com certeza. Ali, a partir dos 30 anos, o bioestimulador de colágeno, usando canetinha ou não, ele é muito bem-vindo. Pois bem, e outras alterações da pele, que a gente vê muito, vou falar duas aqui: acne Uhum. e melasma. Muda alguma coisa? Isso vocês têm a ver? Porque o melasma tem muito a ver com estresse também, né? Físico e. Essa questão das alterações de pele, a gente tem algumas que são mais comuns. A acne tá entre elas, tá? Então, a acne ela vai acontecer. E alterações, por exemplo, hiperidrose, está sendo muito comum. Então, suor excessivo é uma coisa comum, já comprovado, robustez científica, um P menor do que 0,05, então ok, hiperidrose, Perfeito. acne também. Então, a gente tem evidência para se basear nisso. Melasma, a gente não conseguiu chegar num P, num valor de P que seja estatisticamente significativo, mas tem acontecido e eu acho que a gente vai ter mais para frente um N maior, um número maior de pacientes para a gente conseguir relatar isso. E também, além da hiperidrose, eczema. Então, eczema, coceira, então prurido tem sido comum também. Tudo Ou isso, qualquer parte do corpo, às vezes. exatamente, qualquer parte do corpo. Então, tem sido comum. Essas são as mais comuns. Tá. A gente está muito no começo, né? Você pode estar falando melasma, como a gente falou, pode ser uma coisa de longo prazo aí, mais o uso mais Exatamente, prolongado das canetas, exatamente. né? E o melasma, eu acho que tem muito também ali o viés de confusão. Então, a gente não sabe exatamente se é só isso, ou se o grupo de paciente que foi analisado, se tinha algum outro fator ali, né, que poderia estar causando isso. Então, não dá para ter certeza. O estresse emocional afeta o melasma? Tira uma dúvida pessoal aqui. Às vezes a pessoa mais ansiosa, tá mais ansiosa um período ou outro, pode mudar ou não? É mais Dificilmente. o sol, o Mas o calor. sol é genética, né? Genética é extremamente associada e fator hormonal. Então, gravidez, ali, adolescência, mudança hormonal na mulher é extremamente associado à piora de melasma, surgimento de melasma. Tá. E para prevenir essa acne, o que que eu posso fazer? Porque a acne é uma infecção A acne é uma doença inflamatória, né? É uma condição inflamatória. inflamatória da pele, assim como rosácea. E aí, se o paciente tem já uma propensão à acne, a gente já pode tratar. Isso aí a gente já pode começar a tratar, skincare direcionado. E quando eu falo de skincare, eu falo de medicações também, né? A gente pode colocar medicações tópicas ali para o paciente começar a fazer o uso. E no caso dos pacientes que a gente não consegue fazer um controle bom com o skincare, a gente pode usar medicação sistêmica também. Tá, e agora você chegou onde eu ia chegar também. Esse skincare e tal. A gente falou do cabelo, não tem nada muito tópico assim milagroso, mas na pele em geral ajuda. Tem muitos tratamentos tópicos que funcionam. Tem muita coisa para acne. A acne eu falo que é um mundo, né? Então, assim, é uma doença inflamatória. A gente tem muita opção para fazer essa modulação inflamatória da pele. Então, não é só um sabonete mais secativo. Não, a gente pode abrir mão aí de sabonete com antibiótico. Então, alguns antibióticos vão ajudar. A eritromicina em sabonete é super bom respondedor, os pacientes respondem muito bem. Dapsona, eu gosto muito de Dapsona tópico para tratamento de acne. Ácidos noturnos, então a gente tem algumas opções de ácidos que vão ajudar também. Algumas opções de pré e probióticos em pele também ajudam no tratamento de acne. Dá para fazer um bom controle com medicações tópicas para acne. Falando de acne, vem uma medicação chamada Rocutan, né? Que é uma medicação aí que tem várias restrições pelos Isso. riscos hepáticos, bebida alcoólica e tudo mais. Aumento de colesterol, triglicerídeos. Sim, o GLP-1, ele de certa forma, ele tá ali no fígado também e tal, tá em tudo quanto é lugar. Existe alguma relação de você estar tomando Rocutan não poder tomar o GLP-1? Pode associar, não tem uma contraindicação absoluta da gente fazer essa associação. Hoje em dia, inclusive, o Roacutan a gente tem usado muito mais em doses muito mais baixas. Então, antigamente a gente fazia aquela dose cheia do Roacutan, calculada pelo peso do paciente, ele tinha que usar um ano e meio, dependendo do peso. Hoje a gente consegue fazer
Roacutan 2, 3 vezes na semana com uma redução muito importante dos efeitos adversos, efeitos colaterais, incluindo hepático, a parte de colesterol e triglicerídeos, triglicerídeos e com muito mais segurança. Então dá sim para associar, principalmente quando a gente fala de associação de Roacutan em baixas doses. Tá. Você falou muito agora pensando ainda em profilaxia, em prevenção. Doutora Lara, vou tomar essa GLP-1, estou sendo orientado, pelo amor de Deus, né? Tem que ser orientado por um nutrólogo, nutricionista, tem que ter até psicólogo, né? Tem se Com falado certeza. muito nisso também. Sim. Mas eu quero deixar minha pele bonitinha, topicamente falando, tudo mais. Tem dicas para isso aí já? Parte de skincare ou parte de injetáveis? Skincare, vamos por fora primeiro. Tá. Bom, o paciente que já tem uma pele mais seca, que vai usar um agonista ali, então a gente sabe que é um paciente que a pele pode até ficar um pouco mais oleosa, mas muitas vezes não vai chegar nesse quadro de acne. Então é sempre com mais calma, a gente começa com uma hidratação leve. Se por acaso piorar, a gente vai ajustando. Então é um tratamento que vai ter que ser dinâmico. Quando a gente fala de introdução de medicação que vai fazer efeito colateral, é tratamento dinâmico. A gente começa com skincare e a gente vai mudando as medicações tópicas do paciente à medida que a pele dele vai mudando, né? Por exemplo, um paciente que usa o Roacutan no consultório, a gente começa usando tudo secativo, né? Sabonete secativo, remédio para acne, ácido forte de noite. 2 meses de Roacutan, minha pele tá super seca. Não aguento usar mais nada disso, porque eu uso um Sim. sabonete secativo. A gente vai e troca tudo. Agora a gente vai colocar um hidratante mais potente, um sabonete mais suave ali, que a gente consegue manter mais barreira cutânea. Então, na dermato é tudo muito dinâmico. A pele do paciente que vai usar o agonista de GLP-1, ela vai mudar. Então, ele passa comigo hoje, às vezes ele não tem acne, ou às vezes ele já tem acne. Se ele já tem acne, eu já vou começar a tratar acne. Se Sim. ele não tem, a gente vai acompanhar e vai mudar esse tratamento conforme a pele dele mudar pela medicação. Então, aquelas dicas de vizinho, às vezes, a dicasinha não adianta, porque às vezes você está hidratando a pele oleosa e deixando ainda mais oleosa, e aí vão trazer malefícios e vice-versa. Não recomendo. Hoje tem muito essa questão do TikTok, né? Então o pessoal pega muita tendência ali. E eu quero voltar para falar de tendências coreanas. Boa. Tem uma tendência coreana que eles chamam agora de skin flooding, que é você fazer várias camadas, como se fosse inundação mesmo, de hidratante no rosto. Então, você passa um hidratante em sérum, passa um hidratante em gel, passa um hidratante em creme e depois passa um hidratante mais untuoso ainda. Então, faz 1000 camadas de Dá pra hidratante. morrer afogado. Aí o paciente chega no consultório cheio de acne, eu não sei o que aconteceu. Bom, até hidratação em excesso, a gente fala que até a água, quando a gente toma em excesso, faz mal, né? Nossa, Então, até hidratação na pele em excesso afogado. faz mal, exatamente. Não, porque a Coreia, a gente vai falar sobre esse tema, mas é muito forte na parte estética lá, Muito. né? Só que a gente tem que entender que é outra etnia, né? Então já Exatamente, são peles completamente diferentes, né? Então, outro clima, exatamente, nem Brasilzão. tudo vai se encaixar pra gente. É um perigo. Agora, dos injetáveis, você falou dos bioestimuladores para face, para outras partes do corpo, a gente tem mais dicas aí também? Sim, bioestimulador, face, pescoço. Agora, o paciente que perdeu muito peso, um agonista de GLP-1, abdômen, porque o abdômen é uma das primeiras regiões a ficar muito Flacidez, né? flácida, então a gente faz bioestimulador também para melhorar a qualidade e a elasticidade dessa pele. E bumbum. Então, bumbum, eu tenho recebido muito paciente em uso de análogo de GLP-1 perdendo sustentação glútea, ou seja, a bunda cai mesmo. Ele perde também tecido adiposo ali, musculatura às vezes afina, né? A gente sabe que nesse começo ali o paciente às vezes começa a ficar um pouco mais sarcopênico porque não está se alimentando bem, por mais que treine, então perde musculatura junto e o bumbum cai. Então, dá não só para fazer bioestimulador, para a gente melhorar a qualidade da pele, mas preenchimento com ácido hialurônico, para a gente voltar a sustentar esse glúteo e melhorar posicionamento. Adoro a palavra bumbum. Vai ser o bunda de Ozempic? Bumbum de Ozempic? Esse termo na dermato a gente já tá usando, Já tá viu? usando? Já tá usando. Em inglês eu achei meio feio na minha cabeça aqui. Ozempic é essa, não gostei. Não Mas ficou muito o legal. bumbum de Ozempic. Bumbum de Então é isso, a Ozempic. flacidez faz aquela queda, às vezes a pessoa tem aquela bunda bonita e perde exatamente na pele, não é nem às vezes nem só da musculatura, a própria pele pode desabar. Tudo, exatamente. A pele não consegue voltar, acompanhar a elasticidade pela perda ali volumétrica de compartimento de gordura e musculatura,
e vai cair tudo. E agora vamos pensar nos tratamentos. Estamos com um Sim. problema. Prefere vamos de começar cima para baixo de ou de cima baixo para para cima? baixo. Então, Começar com manda ver. cabelo. Bora. O paciente chegou, já está usando o agonista de GLP-1, análogo de GLP-1. O que dá para a gente fazer? Iniciar minoxidil. Então, essa é uma prática que eu faço no consultório, já iniciar, até para a gente poder separar o efeito shedding, que é a queda causada pelo próprio minoxidil, Sim. da queda que vai acontecer daqui ali a 3, 4 meses por conta da medicação, do eflúvio telógeno. Deficiência nutricional, só vou repor quando o paciente tiver deficiência. Então, começou a usar, começou a perder peso, vai fazer um tratamento e acompanhamento laboratorial com o médico prescritor, então seja o endócrino, o nutrólogo. Se tiver deficiência vitamínica, a gente vai repor o de nutrientes. Então, ali eu não faço nada preventivo da parte de nutrientes, tá? E cabelo, tratamento além de minoxidil oral, que eu prescrevo sempre oral por conta da questão da cosmética, né, e adesão do minoxidil tópico, dá pra gente fazer o tratamento. Você falou de dutasterida e finasterida, se o paciente tiver uma sobreposição. Então, tem uma sobreposição de alopecia androgenética com uma queda capilar ali, pelas medicações, pelas canetinhas, aí sim, a gente pode associar a finasterida ou a dutasterida, tá? A dutasterida hoje tem mostrado resultados superiores à finasterida. Tratamento injetável, então, microagulhamento em couro cabeludo, ou a própria injeção a mesoterapia, que é a aplicação de produtos no couro cabeludo diretamente, dá para ser feita, aí minoxidil, dutasterida, finasterida, a gente também pode aplicar. Legal. PRP, que você perguntou, não tem um embasamento científico muito forte, mas muitos colegas têm feito e têm relatado bons resultados. Sem efeitos adversos. Exatamente, né? mas aí vai muito assim daquela pirâmide de evidência científica, né? A opinião do profissional entra ali no fundinho da tabela. Mas já é melhor do que a opinião do vizinho. Exatamente. Então, opinião profissional entra ali, quem tem boas respostas sim. com PRP tem feito e com bons resultados, então aí vai muito mais da opinião de cada profissional. Perfeito. Parte de cabelo é isso Fechado. que a gente faz. E face? Face, derretimento da face, consumo dos compartimentos de gordura. Tem gente que tem um consumo mais importante de têmpora, às vezes região dos olhos. A perda de volume nessa região de terço médio da face, ela é muito importante. Então, o paciente perde essa região, dá um aspecto de olheira, de rosto derretido mesmo, e a gente consegue começar reposicionando essas estruturas. Então, eu coloco o ácido hialurônico para reposicionar. Então, ali justa periosteal, então encosto a agulhinha no osso, faço um reposicionamento dessa estrutura óssea, depois eu venho com o ácido hialurônico de forma subcutânea e coloco ele para a gente repor como se fossem esses compartimentos de gordura, para a gente reposicionar o rosto do paciente com muita naturalidade. Seria um pouco de preenchimento. Preenchimento com ácido hialurônico. Aí é para a gente reposicionar, a gente fala de estruturação. Têmpora também. Têmpora é uma região que a gente fala que é uma região de risco, né? A gente tem uma artéria importante ali, que é a artéria temporal superficial. Então, o preenchimento de têmpora mais seguro a gente faz com ultrassom, mas dá para ser feito sem. Porém, sabendo bastante anatomia, para a gente entrar na camada correta, todo paciente tem variação anatômica, então eu não posso garantir que aquela artéria está passando lá. Então, o ultrassom dermatológico hoje tem sido muito utilizado nessa prática para segurança. E consumo de têmpora tem sido muito frequente nos pacientes com Ozempic Face. Então, é interessante. E depois que eu reposicionei todo o rosto do paciente, reestruturei esse rosto, aí eu venho para a camada mais superficial. Eu venho para a qualidade de pele. Então, a gente falou ali de derme e epiderme. Eu venho com um bioestimulador de colágeno. Então, a gente tem alguns no mercado. O ácido polialilático, que é uma excelente opção. E eu tenho também hidroxiapatita de cálcio. São mecanismos completamente diferentes, mas que eu coloco ali de forma justa dérmica para ele fazer esse estímulo do fibroblasto a produzir mais colágeno e elastina e deixar essa qualidade de pele melhor. Uma pele mais viscosa, mais bonita, Exatamente. mais brilhante. Exatamente. E com um turgor melhor, né? Essa elasticidade melhor. Certo.
Bem, imagino a face toda. Agora vamos falar também daquelas mulheres, né? Perde muito aqui essa região de mama, fica muito afundado, às vezes emagrece demais. O que que a gente Uhum. tem para ali? A região aqui de tórax anterior, de Tórax e colo pescoço, e pescoço. Pescoço, eu sempre falo no consultório que a gente precisa tratar pescoço, porque às vezes a paciente está com o rosto super jovem e o pescoço acaba entregando, né? Então, flacidez, essas linhas que a gente chama de. É um nome que não é um nome que eu gosto muito, que chama linhas de degola cervical. Nossa, que Que a horrível. gente usa, e agora a gente trocou o nome para Tech Necklines, porque a gente fica o tempo todo no celular e aí as linhas ficam mais marcadas, né? Então, quem emagrece muito também pode ter essa flacidez exacerbada no pescoço, e aqui também, bioestimulador de colágeno entra super bem e super bem indicado. Legal. Descendo para a região de colo também. Então, no colo é uma região que o paciente emagrece ou perde qualidade de pele, ele começa a ter, por exemplo, sleep lines, que é o mesmo que a gente tem no rosto, né? Quando você dorme, você faz aquelas linhas que são as linhas do É sono. verdade. No colo também. Um Então a gente colo, faz algumas verdade. linhas. Bioestimulador de colágeno vai super bem e Skin Booster, né, que é um ácido hialurônico que a gente coloca para fazer como se fosse uma hidratação injetável. É um tratamento que eu acho excelente e tem ótimos resultados também. E a barriga, a barriguinha também, porque você está falando de flacidez, pensa no lugar que deve incomodar é a barriga. Barriga é uma das principais queixas, agora bumbum também tem chegado aí no igual, para igual, Tá? né, de barriga, mas barriga tem flacidez, então prega cutânea, o paciente faz aquele movimento de prega e fala: "Olha só quanta pele", né, Pois então é. emagreceu, fica com aquele excesso de pele flácida. A gente pode fazer bioestimulador de colágeno também, injetável, mas tem tecnologias, né? Então, hoje a gente tem muita tecnologia que também serve para o rosto, que eu acabei não falando. Mas ultrassom microfocado, que ele ajuda a compactar ali e melhorar essa Boa. qualidade de pele. Então, é excelente também para a gente poder colar essa pele na barriga, vai super bem. Radiofrequência microagulhada, a gente sabe que tem algumas aí no mercado sem conflito de interesse, mas o Morpheus, Endimed, que ajudam também a melhorar essa qualidade e compactar essa pele. Lasers, alguns tipos de laser rosto, por exemplo, eu gosto muito do Erbium, porque ele faz um estímulo de colágeno, né? Então isso ajuda muito a gente. E tem muita coisa de tecnologia que a gente pode utilizar tanto o rosto quanto o corpo. E o microfocado já está começando a doer menos? Que estão falando de máquinas novas? Sim, sim, tem muitas máquinas hoje que tem o paciente consegue tolerar mais, né, elas têm se tornado mais confortáveis, mas quando a gente fala de microfocado para corpo, como a ponteira é uma ponteira mais profunda, ela acaba doendo um pouco mais do que no rosto. Isso Entendi, eu pensei que era o contrário. Olha eu, tadinho, é inocente. depende muito do limiar de dor do paciente, né. Tem paciente que às vezes não sente muita dor no corpo, que se incomoda mais com o rosto. Então, apesar da ponteira ser mais profunda que a gente usa em abdômen, às vezes sente menos. Mas vai de paciente para paciente. Perfeito. E o bumbum? Também imagino que tratamento semelhante ao da barriga, mas eu tenho mais pergunta. Bumbum é um tratamento que eu tenho adorado fazer e como tá chegando muito por conta dessa questão de perda de peso, né, então tem sido frequente. Vamos lá, começa da mesma maneira, a gente fala que tratamento corporal e facial, a gente tem que primeiro estruturar, antes de ir para a pele. Pele é a última etapa, qualidade de pele é a última etapa. Então a gente vai lá para reestruturação. Se esse bumbum caiu, o que eu preciso fazer é um efeito alavanca, é levantar o bumbum. Certo. Então, preenchimento com ácido hialurônico, não dá para usar hoje em dia, a gente já sabe. Antigamente fazia muito PMMA, hoje em dia tem gente que faz ainda, mas é um material que não é biocompatível, não é biodegradável, é um plástico, então tem muito, muito risco aí de Tá. efeito adverso, de complicações associadas. Então, ácido hialurônico é um produto biocompatível, biodegradável, a gente tem essa segurança, então a gente vai preencher esse bumbum, e aí o céu é o limite, né? A gente geralmente Ah, é pra bater divide, na nuca. sessões aí, pode aplicar uma quantidade, geralmente 40 ml por sessão, e fazer essa reaplicação aí conforme a necessidade do paciente. Na mesma sessão, eu gosto de já reestruturar, então eu preencho com ácido hialurônico, reposiciono esse bumbum, a gente empina o bumbum e já vem tratando a qualidade de pele com bioestimulador na mesma sessão. Então, Top. trato profundidade e superfície. E esse ácido você vai introduzir ele mais profundo, musculatura, para Não, empinar bumbum ou não? não.
Tem muita técnica hoje descrita de preenchimento intramuscular. Essas são as técnicas que têm mais risco, né? A gente sabe que a vascularização ali da região glútea, quando a gente vai para a região mais profunda, a gente vai ter as artérias glúteas superior, inferior. Então, mais superficialmente, se eu coloco o ácido hialurônico ali nas camadas de gordura, eu consigo, com menos produto, fazer uma projeção maior, porque se eu colocar na profundidade, eu preciso de muito mais produto. Então, a gente fala ali essas lipoenxertias também, né? Que o pessoal às Sim. vezes coloca 300, 400 ml, é muita coisa. Ácido hialurônico, eu tô falando de colocar 40 ml por sessão. Então, é um resultado muito mais sutil, elegante e discreto. Então, se eu colocar esse ácido hialurônico muito profundo, eu não vou ter, além de ter mais risco vascular, eu não tenho também um efeito muito significativo. Então, geralmente, ácido hialurônico eu coloco ali na camada de gordura e eu consigo um efeito bom com volume menor. Legal, também não sabia, porque eu tô acostumado principalmente é muito comum para aumento de volume e tudo mais, né? E aí você tá pensando não só nisso, tá pensando em levantar o bumbum e dar mais qualidade para a pele, para o bumbum. Exatamente, exatamente. E vale para coxa muito parecido esse tratamento também, essa região de coxa e tudo. Dá para ser feito tanto ácido hialurônico quanto o bioestimulador. O bioestimulador a gente fala que pode ser feito no corpo todo, né? Interno de braço, aquela flacidez do tchauzinho, dá para fazer bioestimulador, que o pessoal do Ozempic tá sentindo também, flacidez de braço, interno de coxa, posterior de coxa. O céu é o limite. Bioestimulador dá para ser no corpo todo. Agora, tem um lugar que entrega muito o envelhecimento cutâneo, que são mãos, né? Que fica muito Sim, exposto. E aí, o que eu posso fazer na mão dessa pessoa? Porque o gordinho parece aquela mão mais saudável, emagrece, aí parece osso, aquela coisa envelhecida, exato, dá um feia. aspecto cadavérico, né? A gente fica Isso. com os tendões muito mais evidentes, as veias mais evidentes, então tem sido também muito procurado o tratamento de mãos, e aí a gente pode fazer tanto o preenchimento com ácido hialurônico para a gente melhorar esse gordinho e vir também por cima com o bioestimulador. Hoje a gente tem alguns produtos híbridos que a gente consegue colocar na mesma seringa, já vem pronto, né? O ácido hialurônico junto com o bioestimulador, com a hidroxiapatita de cálcio, então a gente consegue fazer o tratamento 2 em 1. 2 em 1, ou a gente pode fazer separado, faz o ácido hialurônico para preencher e faz o bioestimulador. Sensacional, Lara. Agora eu quero que você termine dando um recado para esse paciente, para essa paciente que vai usar esse GLP-1, que vai tomar o Ozempic, o Wegovy, Mounjaro, o que for. O que você tem para falar para eles? A mensagem final para quem está pensando em começar ou já está utilizando as canetinhas emagrecedoras é: procure um dermatologista, que é o profissional responsável por cuidar de cabelos, pele e unhas. Nós sabemos que essas medicações elas têm sim efeito tanto na pele quanto no cabelo. Então, quando a gente começa esse tratamento ou esse acompanhamento prévio ao tratamento e durante o tratamento a gente consegue administrar muito melhor os efeitos adversos e os efeitos esperados dessas medicações. Então, tenha um dermatologista para fazer o seu segmento junto com um profissional prescritor da caneta emagrecedora. Maravilha, mas agora a gente deu algumas dicas. Tem mais dica no seu Instagram? Tem mais dica no meu E Instagram como é que eu te também. acho? Me fala. @laragceolin.dermato. Lá tem dicas sobre tudo, da cabeça aos pés, de dermatologia. Maravilha. Lara, obrigado demais. Você sabe, eu já te falei 1000 vezes aqui quanto eu queria que você estivesse aqui, exatamente pelo seu conhecimento técnico, a sua honestidade médica e N outros, e a sua qualidade de resultados finais que são E eu lindos. adorei estar aqui hoje falando sobre um tema que está super em alta e a gente vai falar sobre mais coisas futuramente, né? Não vai fugir mesmo. É isso E aí. você que tá aí, já se inscreveu, já curtiu aí, já pôs o sininho, vamos para dentro, vamos aprender cada vez mais a ter saúde, bem-estar, beleza e N outras coisas. Siga a gente aí, podcast Na Saúde e na Doença. Beijão pra vocês.